Deus abençoe cada um. Aquele que não grande és vontade, tu, Deus, Pai querido, Pai amado, Deus Todo-Poderoso. para que possa, meu Deus Santo, Perdoa nossas falhas. Sim, ó Deus. Agradecidos estamos. Cada um que está aqui. É verdade, meu Deus Nos querido. implique, meu Deus, em cada vida. Aleluia, Deus, glória a Deus. Deus. Sim, ó Pai querido, Pai Para que amado. não venha nos faltar o Aleluia, pão, glória a Deus. meu Deus, dando a saúde, Da meu Deus, força, coragem, da Senhor. ânimo, Deus, Saúde. Aleluia, Sim, Deus, Deus graça, querido, Pai Pai amado. amado, tem Meu Deus, misericórdia de tem nós. misericórdia de cada um de Em nós, tuas mãos Deus, de dá graça, de demais para misericórdia, no caminhar coração na palavra. de cada um, ó Pai. Nada voltar atrás, mas seguir em frente. Abre-nos a à palavra. presença de Deus. Abençoa, Meu Deus, muito Pai obrigado querido. por esse momento. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós apresentamos esses irmãos e irmãs na tua presença, para que as portas sejam sempre abertas. Nunca falta o vestir, comer, calçar. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, irmãos. Nós vamos aproveitar que estamos de pé. Vamos ler as Escrituras no livro de 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 10. E depois nós leremos no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 12. Primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, 13, verso 10. E depois nós leremos Amém. Tiago 3, verso 12. Amém. Nesta noite eu quero falar um pouquinho. Claro que não vai ser um assunto totalmente extensivo, mas um pouquinho sobre o ministério da perfeição. O ministério da perfeição. Primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios 13, verso 10. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Amém? Deus. Agora no livro de Tiago, depois da carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 3, versículo 1 e 2, desculpe, eu tinha anunciado capítulo 3, verso 12, mas é Tiago, versículo 1 e 2, porque o número 2 está tão encostado no 1 que eu entendi como 12, mas na verdade é 1 e 2. Tiago 3, versículo 1 e versículo 2. Retificando, né? Aleluia. Os irmãos acharam? Amém. Vamos ler então. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso também para refrear todo o corpo. Aleluia. Vamos então inclinar as cabeças. Senhor Deus, Pai Celestial, aqui está a Tua palavra, e a Tua palavra é a verdade. Somente o Senhor, através do Teu profeta, para nos ensinar, nos colocar na devida posição. Abençoe cada irmão e cada irmã que está aqui nessa noite para ouvir as poucas palavras que serão dirigidas deste Meu culto. Deus amado, Mas para aqueles também que hão de ouvir pela rádio, pela internet, pelo canal, YouTube, que possam ser ricamente abençoados. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Muito bem. Eu estou com uma coluna virtual. Todo dia eu
eu escrevo, eu coloco, posto uma mensagem no Facebook, posto mensagens que derivam de perguntas de pessoas, de irmãos, pessoas de longe da África, pessoas de vários lugares do país que fazem perguntas, e aquelas que são possíveis, que está dentro da margem do nosso ministério, que podemos responder, nós respondemos. Então, todo dia tem uma matéria, uma pequena matéria divulgada no Facebook, na minha página no Face. A irmã Maria está acompanhando, né, irmã Maria? Eu vejo a senhora lá compartilhando e curtindo. Eu vejo a senhora acompanhando. Tem gostado dos estudos? Muito bom, né? Então, o que postei hoje foi sobre a anatomia, né? A anatomia da serpente antes da maldição. A senhora viu essa? Não, está lá. A anatomia da serpente antes dela ser amaldiçoada. Então cada dia temos uma matéria, é uma coluna virtual, tipo esses jornais que tem uma pessoa que tem uma coluna e sempre posta uma mensagem na sua coluna. Eu sempre coloco lá, e aqueles que estão acompanhando sempre tem alguma coisa. Eu posto para os irmãos da mensagem um assunto e posto para as denominações outro assunto, né? Então tem muitas denominações lá adicionadas, umas 50 ou 60 denominações adicionadas ao perfil. Mas é um assunto muito bom, e aí nós vemos argumentos, e vários argumentos de pessoas, comentários, e aí a gente acaba falando, mostrando, interagindo, pessoas com dúvidas, outros reclamando, descendo o cacete também, e a gente vai interagindo, né? Dessa maneira. Muito bem, irmãos. O ministério da perfeição. Nesta última era que nós estamos vivendo, é a era pela qual Deus trouxe a mensagem em sua essência. Deus veio desde Lutero, desde a saída, ou vamos dizer, da passagem da Era das Trevas, que foi um período longo, aqui ó, no quadro, aqui no gráfico, período longo de 1000 anos, cuja semente tinha sido enterrada, a semente original, que começou ali na era de Éfeso, através do ministério do leão, cujo ministério começou no primeiro século, através da operação e dos atos e da doutrina apostólica. E a mensagem, a doutrina, a palavra, ela teve o seu auge de estabelecimento da verdade até a morte do último apóstolo. E nós vemos que em meados do início do 4º século foi quando a igreja começou a mergulhar ou
a atender ou a aceitar diversos segmentos, aceitar algumas coisas atendendo a um espírito chamado espírito nicolaíta. E a igreja então passou a perder todo aquele brilho, perder toda aquela fonte, todo aquele fundamento que estava construído a partir da primeira era, quando o próprio apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios 3, verso 10, pela graça de Deus, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento. E vem outro e edifica sobre ele. Mas olha como edifica sobre ele. Então Paulo quis dizer o seguinte: olha, eu tenho colocado o fundamento, a mensagem, a palavra. Eu vou sair de cena, vai vir outro depois de mim. Mas olha como é que ele vai construir isso em cima do meu fundamento. Olha como ele vai se comportar perante aquilo que eu pus, pela revelação que me foi dada. Porque ele disse em Gálatas que o evangelho que ele tinha recebido não era proveniente de homem algum, não tinha produzido de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Amém. Então, quando a era da igreja terminou, e a partir do 4º século, ela então começou a entrar nas profundezas. O diabo já estava namorando com ela desde o princípio da era. Porque o irmão Branham disse que no princípio da era, a igreja já era uma igreja caída. O espírito anticristo já estava infiltrado no meio do povo. O espírito anticristo já estava infiltrado. O próprio João, quando voltou da ilha de Patmos, percebeu que havia um espírito entre a igreja. Ele disse: filhinhos, foi dito, foi pregado que o anticristo viria, pois eu vos digo que ele já está no mundo, já está aqui no nosso meio. E eu vou dizer mais: todo espírito que não confessar que Jesus Cristo veio em carne, esse é o espírito anticristo. Mas todo aquele que confessar que Jesus Cristo veio em carne, esse tal é de Deus. Amém, Deus. Então João, ao retornar do exílio, daquela ilha rochosa, para criminosos, ele estava ali preso por causa da palavra de Deus. Quando ele voltou para pastorear a igreja que estava em Éfeso, e ali mesmo ele morreu de velhice, ele encontrou entre a igreja um sectarismo, uma diferença de opiniões. Ele viu que um espírito inofensivo estava operando e trabalhando entre a igreja, cujo espírito eles não estavam percebidos, somente um homem com olhos de águia para perceber que foi João. Amém, irmãos? Esse espírito estava rondando a igreja, e se João não chega, e se João não volta do seu exílio para ver esse tipo de espírito, jamais teríamos essa escritura que ele disse em 1 João 4. Quem está entendendo? Amém. Esse espírito foi andando, até que ele se tornou um espírito mais agressivo. Isso já perto do 4º século.
ele se tornou um espírito nicolaíta. E então as pessoas já estavam sendo forçadas a aceitar liderança de homens, liderança do clero. Esse espírito se tornou de inofensivo para mais agressivo. Então ele se tornou um nicolaíta. Nical significa conquistar, laíta, leigo, conquistar o leigo. O grupo que estava defendendo a ideia de que a igreja precisava de um homem, de um bispo, de um clerical, de uma pessoa superior às outras, que sobressaísse, com esse tipo de política estava indo atrás dos leigos, menos preparados para poder atender a sua opinião. Nicolaísmo, conquistando os leigos. De espírito inofensivo passou a ser um espírito agressivo, e quando chegou na era de Pérgamo, esse espírito foi coroado. Esse espírito ganhou uma coroa. E aí ele foi chamado de espírito anticristo, passou a ser o espírito falso profeta. Ele foi coroado, ganhou uma coroa. Porque no princípio, quando esse espírito começou, ele não podia ser coroado. Mas quando chegou no 4º século a seguir, quando a igreja, ela própria chamou de a porta do céu, colocou um homem como vigário de Cristo, por sinal chamado de Filho de Deus, o único que faz mediação aqui na terra, entre a igreja que Deus tem deixado e Deus que tem ficado no céu, chamado de Pontífice, chamado de Santo Papa, ou Santo Padre. Então esse espírito passou a ser coroado, e ele ganhou uma coroa tríplice. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Amém. Então, a igreja que começou no princípio da era perfeitamente, quando chegou na era de Tiatira, pela qual o varão Cristo parou de dominar a igreja, a mulher passou a dominar. Aí chamou-se de domínio feminino. Cristo deixou de dominar a igreja, e agora uma mulher, uma que se diz profetiza, Jezabel, junto com a doutrina de Balaão, ela então se tornou uma mulher, uma grande meretriz, uma prostituta, pelas quais ela prostituiu com os homens, os ricos, os reis da terra, e através deste casamento, desta união da igreja e do Estado, ela produziu vários nomes de blasfêmia, várias igrejas, vários sistemas, várias doutrinas, várias regras de fé, sem pauta na Bíblia e sem apoio bíblico. Então, a igreja que começou perfeitamente na era de Éfeso, ela entrou na imperfeição total nas eras das trevas. Ela se tornou imperfeita. Ela entrou direto ao abismo. Então, nós vemos que, através da promessa que Deus havia feito, através
do ministério de Elias, que pela quarta vez estaria sobre a terra, ele disse que haveria de um dia de acontecer que Deus restauraria aquela fé que uma vez foi dada aos santos. Restauraria aquela fé genuína, aquela fé perfeita. Amém, irmão? Amém. Graças a Deus. Ele disse em São Mateus 17:11 que Elias havia de vir para restaurar todas as coisas. E esse ministério que viria para restaurar também viria alocado com o ministério do sétimo anjo, cujo ministério era devolver à igreja todos aqueles mistérios que ficaram ocultos, perdidos durante os séculos e devolvidos à igreja na sua total revelação. Apocalipse 10:7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver tocando a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. E aí nós tivemos a sétima trombeta tocada na última era, através do ministério de Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6, cumprindo-se exatamente o que Jesus Cristo disse em São Mateus 17:11, de que esta restauração estaria nos nossos dias, começando pelo batismo bíblico em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, o ministério da perfeição. Deus, então, começou a trazer isto através de Lutero. Agora, presta bem atenção para os irmãos entender algo aqui. Veja no gráfico ali, nas eras das trevas, na era de Tiatira, 1000 anos que a igreja ficou sob o domínio de homens que não dominavam a Bíblia. Preste atenção, vou repetir. 1000 anos onde esta era ficou no domínio de homens que não dominavam a Bíblia. E, no entanto, foi necessário, quero que vocês prestem bem atenção, no que eu vou falar aqui agora. Quando você se deparar com a mensagem do profeta assim, Deus nunca levantou um profeta de dentro de uma organização. Quem já leu assim? Bom, já leu. Aí você fala assim, por que Lutero foi levantado de dentro da Igreja Católica? Lutero não era profeta. Amém, irmãos? Amém. Lutero não era um profeta. Lutero era um reformador. Nessas eras da igreja, são 7 eras, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, nós temos Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e Brana. São 7 mensageiros, mas 2 deles apenas são profetas. Os 5 são só reformadores. Os irmãos entendem? Somente Paulo e William Marion Branham são profetas. Por quê? Aí você fala assim, mas por que, pastor? Por que só entre os 7 mensageiros é que tem 2 profetas? Por quê? Porque Deus, quando começa uma dispensação, quando termina uma dispensação,
Ele terminou a dispensação dos judeus com João Batista, certo? E Deus começaria outra dispensação dos gentios. E quando Deus termina uma dispensação, ele termina com o profeta. E quando ele começa outra dispensação, ele começa com o profeta. E quando ele começou a dispensação entre os gentios, ele começou com o profeta apóstolo Paulo. Amém, irmãos? E para terminar, os 2000 anos, está terminando essa dispensação. E quando terminar essa dispensação, que está terminando, Deus termina enviando outra vez um profeta. Amém, irmãos? Amém. Amém. Um profeta. Então, abriu-se a dispensação com o profeta e termina a dispensação com outro profeta. Por isso que quando Lutero se levanta entre a organização chamada católica, Lutero era um reformador e não um profeta. Os irmãos estão entendendo? Amém. Era um reformador e não um profeta. Por isso que ele foi levantado exatamente entre a Igreja Católica. Por quê? Porque nesses 1000 anos, não havia nenhum mensageiro, não havia nada. Quem reinava era apenas a Igreja Católica, com seus padres, com seus bispos, com seus papas, com seus cardeais apenas. De onde viria o mensageiro? Os irmãos, né? Amém. Tinha que sair de lá de dentro. Olha como é que Deus é tão perfeito. Amém, irmão? Amém. Então Lutero, aquele monge que estava ali, ele estava trabalhando como qualquer outro monge, fazendo o trabalho como qualquer outro monge, mas ele era o mais estudioso, ele se saía bem, ele era muito visado pelos outros padres, muito visado pelos outros cardeais, porque Lutero era um homem muito estudioso, estudava bem. E Lutero tinha acesso à Bíblia, e então Lutero acompanhava, via tudo que a igreja de Roma fazia. Lutero então começou a perceber que estava tendo algumas coisas erradas lá no Vaticano. Ele viu que estava tendo algumas coisas erradas entre os papas. Ele viu que estava tendo muitas coisas erradas entre eles. Ele viu pedofilia, ele viu prostituição, ele viu um monte de coisa. Ele via escândalos lá dentro sobre os próprios papas. Ele via a situação do clero, a situação do povo, que a igreja minava tudo que tinha o povo para depositar nos cofres da igreja. Ele via as pessoas vendendo tudo o que tinha para depositar nos pés dos bispos, dos padres, para encher os seus casofilaços. Ele viu que as pessoas estavam trabalhando uma fé através de um esforço, de uma forma de pagamento de bênçãos, por meio da compra, por meio do dinheiro. E ele viu um dia, quando ele estava preparando a Eucaristia para dar naquele dia, subindo as escadas com o vinho e com o pão da Eucaristia, a chamada hóstia. Ele estava preparando o seu sermão quando ele subiu as escadarias e então, vendo pelos espelhos aquele monte de gente subindo de joelhos, com moedinhas na mão, pessoas subindo de joelho aquela escadaria, e lá em cima ele depositava dentro daquele casofilaço onde aquelas pessoas que trabalhavam para a igreja recebiam seus dinheiros, suas fazendas, e ali eles depositavam sua confiança na esperança
de que eles mesmos se salvassem, ou que tirasse algum parente do purgatório, ou que amenizasse o sofrimento de alguém que estava fervendo no inferno, e assim por diante. E aquilo abalou a estrutura de Lutero, e ele jogou aquilo no chão, e aquilo foi derramado no meio de todo mundo. Os outros padres não entenderam nada, ele correu para o seu aposento, indignado, e alguém foi lá e disse: o que foi, Lutero? O que está acontecendo? Por que você não vai fazer o culto? Por que você não vai pregar? Por que você não vai fazer a Eucaristia? Ele disse: não, observe isso está errado, o justo vai viver da fé. Oh, aleluia. Glória a Deus. Chamou o padre: olha isso aqui, olha pela janela, veja o que você vê, veja esse povo. Não é assim. Não é assim. É pela fé. O justo viverá da fé. Aleluia. Amém? Amém. Talvez os outros padres, colegas clericais dele dizem: Lutero, você vai arrumar problema aqui na igreja. Lutero, você vai arrumar problema com o Papa. Lutero, você vai arrumar problema. Lutero, deixe isso de lado. Isso é com a igreja, isso é com o Papa. Vamos deixar de lado. Não, nós temos que fazer alguma coisa. Não podemos fazer nada. Isso é o costume da igreja, é a doutrina da igreja, é a adoção da igreja. Lutero disse: não. Eu estava estudando no livro de Paulo ao livro dos Romanos, que não é assim. No livro dos Romanos diz que o justo viverá da fé. Amém, irmão? Glória a Deus. Aleluia. Com isso, Deus estava começando a tratar com Lutero. Amém? Graças a Deus. Deus estava começando a tratar aqui na Era das Trevas, no ano de 1520, com o monge chamado Lutero. O monge chamado Lutero, que o ápice do seu ministério é baseado nas 95 teses que ele escreveu sobre a reforma que ele queria fazer na Igreja Católica. Vejam bem, a palavra reforma protestante, ela veio depois que Lutero saiu da Igreja Católica, porque até então Lutero não queria criar uma denominação. Lutero queria criar uma reforma dentro da Igreja Católica. A princípio era reforma católica e não reforma protestante. Mas quando Lutero se sentiu ameaçado, sua vida ameaçada, caçado pelo Papa, caçado por soldados romanos, e já tendo um monte de gente admiradora do seu novo ministério, da sua nova forma de pregar, isso aumentou a esperança do público, aumentou a esperança das pessoas, e ele tinha uma filosofia e uma pregação muito bem arquitetada, biblicamente falando. Ele conhecia as Escrituras. Então a Igreja de Roma se sentiu ameaçada. O próprio trono do Papa foi ameaçado, e o Papa inseriu cartas à procura. E, no entanto, Lutero, quando ele foi caçado e a Igreja Católica o excomungou, então foi aí que veio a ideia da reforma protestante. Que a princípio ele não queria reforma, não era nada disso, era uma reforma entre a própria Igreja Católica. E, no entanto, quando a Igreja Católica o expulsou e o considerou como herege, então foi quando Lutero já não fazia mais parte do sistema da Igreja Católica, mas a sua doutrina e os seus pensamentos, 90% era católico. Os irmãos entendem? 90% era católico. Por quê? Porque naquele tempo, Deus estava permitindo a árvore noiva crescer apenas uma folhinha. Amém, irmão? Amém, Deus da glória. Deus estava permitindo apenas uma folhinha.
A semente que caiu aqui no dia de Pentecostes morreu aqui. E então ela começou a nascer, mas foi só uma folhinha, amém, irmão? Foi só uma pequena folhinha que nasceu, um galinho que nasceu ali na era da Reforma, através de Martinho Lutero. Amém? Deus estava esperando que esta grande árvore noiva crescesse depois da quarta era, da quinta era, que ela crescesse e chegasse até a era de Laodiceia, para que através do fruto que viesse por meio dos pentecostais, dentro do fruto saísse a semente. Amém, irmãos? Amém. A semente original, a palavra original, a perfeição, a palavra perfeita, a doutrina perfeita, o ensinamento perfeito, de volta à doutrina dos apóstolos, de volta à palavra original, de volta à semente original. Graças a Deus. Amém? Amém. Os irmãos estão entendendo? Amém. Graças a Deus. Amém. Então você verifica que ali Deus apenas fez com que, no meio daquela terra escura, daquela negridão das trevas, surgisse apenas uma folhinha, que foi todo aquele alvoroço que Lutero provocou na Igreja Católica. Os irmãos entendendo? Amém. E aí cresceu, e então ela formou um caule, formou um galho, uma árvore, formou isso. Aí foi o tempo de João Wesley surgir. João Wesley surgiu, e a história de João Wesley é bonita, mas eu vou cortar partes aqui para os irmãos entenderem. Na Inglaterra, ele era um inglês. Agora, quero que vocês prestem atenção, que à medida que a igreja protestante, assim chamada pelos católicos, porque quem deu esse nome de protestante foi a Igreja Católica. A Igreja Católica que chamou todos aqueles que não aceitavam a doutrina católica de protestante. Quem deu esse nome de protestante foi a própria Igreja Católica. Então, o que acontece? A igreja já estava bem situada. Lutero, no seu esconderijo, que o rei da Inglaterra pôs ele num castelo, porque sua vida, sua cabeça estava a prêmio, ficou longe da sua família. E nesses 5 anos, não sei, de exílio, se eu não me engano, ele teve tempo para traduzir a Bíblia. Ele precisava de que a Bíblia ficasse pronta para que as pessoas pudessem ter em mãos cada uma delas. Quem está entendendo, irmãos? E ele ficou ali nesse período trazendo do grego para o latim. E terminou a Bíblia. Terminou todas elas. E aquilo foi distribuído em matéria, não do jeito que está aqui, mas em cópias diferentes, cada um com a parte. Foi entregado na mão de cada das pessoas. Cada das pessoas. Até que gráfica foi surgindo, e aí montou a primeira Bíblia. E nesse tempo, Lutero já tinha partido, Lutero já tinha feito o que tinha que ser feito. Muitas pessoas que Lutero confiava, que eram homens da linha de frente, começaram a pensar coisas, a dizer coisas que não tinham nada a ver com a mensagem de Lutero. Começaram a fazer coisas que não era de admissibilidade de Lutero. Denominaram, se organizaram e morreram. Quem me lembra, irmão? Amém. Morreram em suas organizações. Porque quando organiza, ali mesmo morre. Então, quando organiza, ali mesmo morre. O que Deus tem que fazer? Deus tem que enviar outra mensagem. Foi quando a Bíblia já estava exposta, a Bíblia já estava na mão de muita gente. João Wesley já tinha a sua, já tinha a Bíblia na mão de todas as pessoas. João Wesley, o pregador da santificação, o pregador
chamado de tição de fogo. João Wesley, um pregador da santificação, ele então aperfeiçoou mais esta igreja que estava começando a renascer ali, através da sua mensagem de santificação. E ele pregou a santificação como nunca. Ele pregou a separação. Ele pregou para as pessoas como ser santo, como ser santificado. Amém, irmão? Amém. E no ministério de Wesley havia curas, ressurreição, havia tudo que tinha. Amém, irmão? Amém. Mas ele pregou santificação. E ele continuou pregando: sem santificação ninguém vai ver Deus. Ninguém verá Deus. Agora, você sabe que uma parte dessa mensagem aí, ela leva para as duas coisas. Porque o irmão Branham disse que a era de Filadélfia, ela está interligada com a era de Laodiceia. Agora, observe que sem santificação ninguém verá Deus. A mensagem estava indo num curso de que quando chegasse na era de Laodiceia, nós teríamos a voz do sétimo anjo, teremos o cumprimento de Malaquias 4, 5, 6, mas tinha outra coisa bem maior também, que seria a revelação do Filho do Homem outra vez na terra. Amém, irmãos? Amém. Quem é o Filho do Homem? Deus. Sem santificação ninguém veria. E nós vemos Deus no ministério de um homem chamado William Marion Branham. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos? Eu posso dizer, eu vi Deus no ministério de William Marion Branham. Amém. Graças a Deus. Eu não vi Deus na sua essência, porque ninguém pode vê-lo, mas eu vi Deus no ministério de um homem chamado William Marion Branham. Amém. Amém, irmãos? Amém. Bem-aventurado é aquele que entende isso, que compreende isso. Amém? Amém. Porque o retorno do Filho do Homem viria exatamente para isso, para separar essas coisas. O que é em parte seria tirado, até que o perfeito chegasse. E quem foi que chegou? O ministério do Filho do Homem. Amém. Aquele que é perfeito veio. Amém, irmão? Amém. Aquele que é perfeito esteve no nosso meio. Aleluia. Aquele que é perfeito esteve aqui através do ministério do Espírito Santo, ungindo uma carne humana para trazer de volta a palavra original. Amém. O que nós tivemos aqui, através do ministério deste homem chamado William Marion Branham, foi o exato e mesmíssimo ministério que uma vez esteve na terra há 2000 anos atrás. Amém. Não tivemos aqui a vinda física do Senhor Jesus Cristo, porque esta nós aguardamos nos ares. Amém, irmãos? Mas tivemos a vinda do ministério, na qual Deus mesmo desceu na forma de carne humana, ungindo uma carne para trazer de volta a palavra perfeita, para um povo também ser perfeito na palavra. Amém? Amém. Louvado seja. Os irmãos creem nisso, irmãos? Amém. Graças a Deus. Este é o ministério da perfeição. É o ministério da perfeição. Graças a Deus. Amém? Amém. É o ministério da perfeição. Filipenses 1:6. Vocês podem observar que o profeta disse o seguinte: por favor, irmão Paulo, vai lá dentro, pega um caroço de feijão para mim. Qualquer semente que tiver lá, rapidinho. Então você observa bem que esse ministério da perfeição, ele veio exatamente para isso. Por quê, pastor? Porque
Se nós tivermos aqui somente essas coisas que envolvem a igreja, cura, dons de língua, dons de cura, se nós tiver somente pulos e gritos e fogo caindo do céu e todas essas coisas, isso é bom. Línguas. Mas estava prometido que todas essas coisas, em parte, seria tirado. Amém, irmãos? Amém. Em parte seria tirado. Essas coisas não evidenciaria a nenhum cristão arrebatamento. Não daria a nenhum cristão arrebatamento. Não. Não poderia. Somente a fé perfeita, somente a palavra perfeita é que poderia transformar nossas vidas. Amém, Deus. Amém? De forma que nada pode transformar. Você fala assim, pastor, há uma transformação para os vivos, correto, irmão? Amém. Existe uma transformação para os vivos. Mas experiência alguma de pular, de gritar, de falar em língua, de profetizar, de ser curado, de qualquer outra coisa, isto não te põe no arrebatamento. Porque tudo isso é em parte, e o que é em parte, isso seria tirado, até que aquilo que é perfeito viesse. Amém, irmãos? Amém. E o que é perfeito veio. Amém. O que é perfeito veio. Veio e trouxe para nós a palavra perfeita. A palavra que o perfeito trouxe nos leva à perfeição. Amém? Amém. A palavra que o perfeito trouxe nos leva à perfeição. Os irmãos estão entendendo? Amém. É a palavra que ele trouxe. É a palavra que ele trouxe. Então você observa bem o seguinte. Lutero foi a folhinha. Wesley foi o galho. Os pentecostais foi o fruto, mas não tinha semente. A semente fica dentro do fruto. Certo? Aqui está um grão de feijão. Potencialmente, aqui eu tenho um pé de feijão. Vocês estão entendendo? Potencialmente aqui tem folha, aqui tem caule, aqui tem flor, aqui tem tudo. É só eu colocar no chão. Amém, irmão? E regá-la. Potencialmente está tudo aqui. Quem está entendendo, irmão? Então, quando a semente original veio aqui, na última era, o grão original, está tudo aqui. Amém, irmãos? Glória. Está tudo aqui. A semente original está tudo aqui. Você fala assim, pastor, o senhor tem a lavoura de feijão? Não, mas eu tenho o grão. Hã? Você tem o pé de feijão? Não, mas eu tenho o grão. O grão, potencialmente eu tenho. Isto é, se eu trabalhar nele. Amém, irmãos? Se eu plantar numa terra boa e depois arar a terra, então o que acontece? O perfeito que é Deus desceu. Amém? Amém. Trouxe a palavra perfeita para nos aperfeiçoar. Aleluia, Deus. Potencialmente nós já temos milênio, já temos arrebatamento, já temos rapto, já temos tudo, irmãos. Amém. Potencialmente já temos, porque a palavra está aqui. Graças. Mas ela precisa ser trabalhada em você. Amém. Amém? Ela tem que ser aperfeiçoada em você e em mim. Os irmãos estão entendendo? Amém. Já está aqui. Daqui para frente, tudo depende disto. Depende do grão original, a mensagem original. Daqui para frente, o céu, o arrebatamento, o rapto, o milênio, tudo depende disso aqui.
transformação depende disso aqui. Potencialmente está aqui. Amém, irmãos? Potencialmente está aqui. Porém, o que tem que acontecer? Tem que trabalhar isso. Tem que aperfeiçoar isso. Amém, irmãos? Amém. Tem que aperfeiçoar. E Deus deixou o quíntuplo dos Efésios para quê? Para aperfeiçoamento dos santos. Então é um privilégio para todo quíntuplo pastor dessa mensagem, um privilégio, através do seu ministério, tomar a semente original do profeta e preparar uma noiva para arrebatamento. Amém, irmão? Amém, Deus. Glória. Para juntar o trigo no celeiro. Amém. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Não deu para ir mais. Tinha muitas coisas para falar, mas não dá mais para falar porque o tempo já esgotou. Amém? Amém. Os irmãos entenderam? Amém. No próximo sábado nós continuamos com este assunto, se Deus assim permitir. Amém. Amém? Deus bendito, Deus eterno. Obrigado, meu Quão maravilhoso estamos agradecidos ao Senhor por nos permitir tão grande mensagem, tão grande riqueza que o Senhor nos deu, Pai. Obrigado. Oh Deus bendito, Deus eterno, originador, criador, curador, libertador. Aqui estamos mais uma vez agradecendo o Senhor por nos dar mais um culto, mais uma mensagem, mais uma pregação. Pena que nós não podemos continuar, porque o tempo não nos permite. Mas essas poucas expressões, essas poucas palavras, possa ter construído uma base para que nós possamos entender mais daqui para frente. Abençoe cada irmão e cada irmã ao voltar para os seus lares, que nenhum mal suceda pelo caminho, mas que o Senhor seja o teu ajudador, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Até a próxima reunião, se Deus assim permitir. Deus abençoe.